dia a todos. Eu sou a Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio. Agradeço a todos por estarem aqui presentes conosco para esse webinar referente à próxima geração do Windows, tá? Falando um pouquinho, né, sobre, né, o objetivo desse webinar, então, a gente vai compartilhar experiências, cenários, né, insights aí com vocês. Esse webinar, ele está sendo gravado, né, e terá no decorrer dos próximos dias ali o envio através do e-mail, junto com o certificado de participação de vocês, tá? Para questões de perguntas, né, por favor, utilizem o botão Q&A. Durante o webinar também será disponibilizado um link que vai direcionar um formulário ali para vocês preencherem os dados de vocês, para vocês receberem as informações referente à gravação ou certificado, tá? Se gostariam de receber mais informações sobre webinars, mais insights sobre tecnologia de informação, sigam-nos nas redes sociais referentes à Dinâmio, ok? A programação de hoje, então, vou falar um pouquinho sobre a Dinâmio, quem que é a Dinâmio hoje, né, como é que ela está ali no mercado. Faremos uma breve introdução referente ao tema que a gente vai falar hoje. Depois, né, o Gesser, ele vai, né, dar andamento referente ao tema do webinar hoje, né, próxima geração do Windows. E no final teremos aí alguns minutinhos para fazer algumas perguntas, né, responder as perguntas de vocês referente, né, ao tema que está sendo abordado. Quem é a Diname, né? A Diname está aí no mercado desde 96, então a gente hoje tem expertise tanto em território nacional como, né, território estrangeiro, por atender algumas multinacionais aqui dentro do nosso país, tá? Nossa equipe, ela hoje atua em regime 24/7 ou de acordo aí com a necessidade que vocês tenham ali dentro do ambiente, tá? Falando um pouquinho sobre os nossos números, estamos aí com mais de 80 colaboradores certificados nas plataformas que hoje a gente, né, entrega aí nos nossos clientes. A nossa equipe de operação, ela tem em torno de 3.000 servidores que a gente faz administração, isso tanto on-premises, em cloud, ambiente híbridos, né? Todos os nossos clientes têm em torno de 35 mil usuários em atendimento, o que gera para o nosso time em torno de 200 mil chamados atendidos por mês. Tá? A Dinâmico consegue estar fazendo a entrega em quatro pilares principais, né, dentro ali das estruturas empresariais. Na questão de planejamento, todo o processo de transformação digital, projetos de migração para cloud, né, na questão de Azure, Microsoft 365, consolidação de ambiente mesmo, então para vocês conseguirem tirar o máximo de proveito, né, em cima das estruturas que vocês hoje já têm dentro, né, da empresa, e também somos uma das poucas empresas com expertise para fazer tanto projetos de integração de domínios em empresas ou separações de domínios, né, em empresas. Na parte de construção, conseguimos apoiar ali vocês, né, com os principais fabricantes do mercado hoje em soluções Microsoft. Nas estruturas de backup, a gente tem ali a Vim, tanto para backup clássico, né, então para os teus dados que estão on-premises, quanto também para questões de dados, né, do 365. Então, a Vim hoje é uma das poucas soluções de mercado que oferece esse recurso de conseguir também fazer a proteção em cima dos dados que hoje são compartilhados no 365. Na parte de antivírus, temos aí a solução do Kaspersky, já há alguns anos aí com a gente. Na ferramenta para governança de acessos, né, identidades, né, então saber exatamente o que está sendo disponibilizado ali para os usuários, a gente tem uma parceria bem forte hoje com a Corp e a IGA, e para a parte de updates, gestões de patches, né, inventários do teu ambiente, né, hardware e software, né, entre outras entregas, a gente tem aí hoje no nosso portfólio a Managing Engine, tá? Questão de acelerar, né, a operação do seu negócio hoje, então, com rotinas repetitivas, né, aquelas coisas que todo dia tem que ser feitas, né, a operação, né, da tua estrutura, a Dinâmico tem hoje diversas entregas, né, então a gente está conseguindo separar por segmento, né, literalmente, né, por área dentro da empresa, para que a gente consiga estar direcionando ali um atendimento sempre de forma proativa. Esses atendimentos, eles podem ser feitos 24/7, somente em horários de plantão, ou, né, em horário comercial, conforme a necessidade que vocês tenham, né, internamente. Tá? Em licenciamento, então, temos aí os nossos principais, né, fornecedores, né, fabricantes aí que hoje são reconhecidos, né, mundialmente, né, em relação ali às principais entregas que hoje a gente faz.
Na ferramenta da Corpia, né, então ela é uma ferramenta aí que está auxiliando muitas empresas a conseguirem ter um maior controle e gestão sobre o que os usuários estão tendo de acesso, né, e como é que eles são hoje fornecidos ali dentro da empresa. Então ela consegue fazer todo o processo de unificação, né, centralizar todos os processos em relação à criação, remoção dos acessos e também, né, a gestão, né, das modificações que estão ocorrendo em cima de um determinado perfil, função, né, ou até do departamento, né, em cima desses usuários. Então vocês conseguem ter total controle, né, para remover acessos que são legados, fazer as revisões periódicas em cima desses acessos que são concedidos ali para os usuários e também num processo de desligamento, né, realmente ter a comprovação que perderam todos os acessos, tá? Esses acessos, eles podem estar vinculados diretamente com o AD, né, o Active Directory, ou em sistemas gerais que hoje não têm uma integração com a rede. Então, a gente consegue estar fazendo essa entrega em diversas frentes dentro da empresa. Então, o Corp ele vai ser o centralizador desses processos, né? Então, ele que vai ser a principal ferramenta utilizada, né, para essa questão de gestão de acessos. Ele vai estar sendo integrado com uma fonte autoritativa, então, na maioria dos cenários, a gente tem ali os sistemas de RH, independente se é Sênior, se é Proteus, né, se é RM ou outras ferramentas que estejam ali dentro do ambiente. Uma vez o RH fazendo o cadastro desses usuários, a ferramenta vai receber essas informações e vai repassar, né, então, fazendo aí o cadastro dentro da rede, fazendo liberação de conta de e-mail, fazendo liberação dentro do sistema de RP, de acordo aí com os perfis que já tenham mapeado, né, ou de acordo aí com os acessos que realmente são necessários dentro da estrutura. Isso garante que o usuário já tenha ali os acessos necessários para pelo menos conseguir, né, iniciar ali a trajetória dentro da empresa e no decorrer também, né, da vida útil desse usuário, ele consegue estar solicitando também outros acessos que precisem, ou outra pessoa pode também disponibilizar esses acessos, né, para aquele determinado usuário. Essa gestão dessa ferramenta, ela pode ser feita ali pelo time de Service Desk, em conjunto com o pessoal de infra, pessoal de governança, né, que hoje fica responsável ali pelos processos de revisão e recertificação dos acessos, entrega de relatórios, né, para processos de auditoria, compliances para ISOs, né, relacionados à parte de segurança. Então, ela consegue estar abrangendo diversas entregas, né, e conformidades ali que precisam ser, né, entregues hoje no ambiente, tá? Então, se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre a ferramenta, entre em contato aí com o time da Corpia, que a gente vai ficar imensamente satisfeitos ali em poder atendê-los. Eu passo agora a palavra para o Gesser, né, Isidoro, que é o arquiteto de soluções aqui da Dinâmia. Ele então vai dar sequência ali referente ao webinar A Próxima Geração do Windows. Gesser, é com você. Perfeito, muito obrigado, Gisela. Pessoal, bom dia a todos. Tá? Meu nome é Jéssica, eu trabalho aqui na Dinâmica Tecnologia na equipe de arquitetura de soluções. Este webinar vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte nós vamos contar um pouquinho, né, sobre o Windows 365, vamos falar um pouquinho de uma forma mais teórica, e na segunda parte a gente vai colocar a mão na massa, eu vou demonstrar para vocês a solução do Windows 365 na prática, em funcionamento, como atribuir as licenças, como é que se faz para adquirir um licenciamento, né, de um computador na nuvem, tá? Então vamos para a primeira parte. Então, antes de iniciar o tema, eu gostaria de compartilhar com vocês o reconhecimento que a Microsoft acabou de adquirir, tá, agora em agosto. Eu até vou pedir para o nosso pessoal de apoio aqui do webinar compartilhar um link desse estudo do Gartner de agosto agora de 2013, para que vocês possam verificar, ler com calma aí o estudo, onde posiciona a Microsoft como líder absoluta aqui no quadrante, né? Então ela está como líderes, como a empresa que mais consegue ter a sua visão, né, alcançada, né, a visão de desktops como serviço, como também a habilidade para executar, né? Então ela está bem posicionada. E esse posicionamento foi entregue, né, feito através de dois produtos que a Microsoft tem dado, né, muita ênfase, né, muito foco, né. Um deles é o Windows 365
tá? E o outro é o Azure Virtual Desktop. O Windows 365 é o assunto principal desse webinar, tá? Não vamos abordar aqui o assunto de Azure Virtual Desktops. Porém, eu gostaria de lançar uma pergunta agora, tá? Eu vou pedir novamente aqui para a equipe de apoio, tá? Se vocês gostariam, né, que a gente fizesse aí um webinar dedicado ao assunto de Azure Virtual Desktop para vocês, tá? Vamos dar alguns segundinhos aí para o pessoal responder. Eu acho que uns 10 segundinhos tá bom. Pronto. Isso aí, pessoal. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas respostas, tá? Então vamos preparar aí um webinar para vocês o quanto antes, tá? Dedicado apenas ao assunto aqui do Azure Virtual Desktops. Então, vamos lá. O local de trabalho, né, ainda está em transição. Todos sabemos disso, né, perante os cenários atuais. Então, iniciando aqui. No cenário atual, né, no mundo corporativo, uma tendência já marcante, né, devido a alguns estudos aqui trazidos pela Microsoft, né, um relatório aqui anual que ela faz, que eu trago, que é um relatório de 2022, tá, um relatório bem recente, né, que uma tendência marcante aí já está aparecendo, né, está emergindo. Então, 57% dos colaboradores que já experimentaram, né, de alguma forma, o trabalho remoto estão agora contemplando, né, querendo uma transição para o modelo híbrido, né, buscando aí um equilíbrio entre o escritório e a flexibilidade, né, de trabalhar em casa. Porém, surpreendentemente, né, esse movimento não se limita aos recém, né, adotantes, vamos dizer assim, do trabalho remoto. De fato, nesse mesmo estudo aí, 51% dos funcionários que já estão trabalhando no modelo híbrido, né, eles estão cogitando também uma mudança, né, para o home office permanente. Está indicando uma mudança significativa, né, da forma como as pessoas elas encaram, né, o trabalho hoje, né, e a sua vida profissional. Tá? A segurança digital, né, então, ela se tornou uma preocupação central para todas as empresas aí atuais, né? Então, com 68% das empresas, né, nesse relatório relatando ter experimentado invasões, né, conforme eu tinha comentado até no webinar da semana passada, da nossa série, né? 68% dela diz ter relatado algum tipo de invasão resultante aí de ataques, né, direcionados aos seus endpoints, né, aos seus computadores e dispositivos, né? Esse dado alarmante, né, ela foca aí a importância crescente, né, que a gente tem que olhar para proteger os nossos pontos de acessos, né, os pontos de acesso digitais, né, destacando a necessidade, claro, urgente, né, das estratégias, de termos estratégias mais robustas, né, de cibersegurança aí para o nosso mundo corporativo. Então, a transição, né, para o trabalho em casa trouxe consigo desafios inesperados, né? Minha pesquisa aí traz, né, que especialmente para os profissionais de TI, tá? 67% deles, né, relatam aí uma sensação avassaladora, né, de sobrecarga, né, ao tentar gerenciar todas as suas responsabilidades, né, de forma remota, né? Esse dado reflete uma complexidade adicional, né, que todos enfrentam aí ao garantir a segurança, né, e eficiência de todos os sistemas, né? Então, evidenciando a necessidade urgente, né, de apoio de soluções que ajudem, né, que sejam mais adaptadas, né, para a nossa situação atual. Então, o trabalho híbrido, né, ele cria novas oportunidades, sim, né, mas também, claro, traz alguns desafios. Então, estabeleça, né, o que que a gente pode fazer, né? Estabeleça um ambiente de trabalho flexível, né, que otimize as integrações, né, e desligamento dos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços em diversos dispositivos, né, e qualquer que eles de qualquer local, tá? Tudo isso, né, por meio de uma abordagem sem contato, né, e de preferência escalável, né, adaptando-se aí às conformidade, né, exigências do momento. Também, né, uma dica é implementar uma segurança organizacional avançada, né, para resguardar aí tanto os dados da empresa quanto dos clientes, né, lidando de maneira eficaz com a crescente complexidade e inconformidade, e assim otimizando, né, os resultados, né, dos negócios. E não, e por fim aqui, né, um dos mais importantes, simplificar o gerenciamento de TI, né, capacitar a equipe, né, de tecnologia da informação e administrar de forma eficaz todo o parque, né, dos endpoints, né, em uma força de trabalho que a gente sabe que está cada vez aí mais distribuída, né? Então, capacitando eles a trabalhar com essas plataformas, né? Vários tipos de plataformas e vários tipos de dispositivos. Tá? Os modelos de entrega aqui do Windows 11, né? Eles se integram de uma forma fluida, né? Ao serviço de nuvem da Microsoft, né? Seja de um PC, né? Ou um tablet convencional, ou até mesmo um PC baseado em nuvem, que vamos falar, né? Mais adiante. Isso, né? Ou ainda, né? Também em qualquer dispositivo aí compatível com o Windows 365. Isso proporciona soluções integradas, né? Que abrangem produtividade, segurança e o gerenciamento, né? Através de aplicativos como
o conhecido já, o Microsoft 365 Apps, né, que é o Office que a gente instala local, o Microsoft Defender, que é o antivírus, né, corporativo da Microsoft que roda em cloud, que também, né, vale destacar aqui também, ele é líder no Gartner, né, como soluções de antivírus, né, então ele está muito bem posicionado, né, como uma solução corporativa, né. O Azure Active Directory, né, que mudou recentemente o nome para Entra ID, né, e claro, o gerenciamento do Microsoft Endpoint Manager também, que vocês vão ouvir falar bastante aqui nesse webinar, né, para fazer todo esse controle, né, de uma forma centralizada. Por que usar o Windows 11 agora, né? Para quem não está utilizando ainda, principalmente, né? O Windows 11, né? Segundo a Microsoft, é o Windows mais seguro, né, já desenvolvido, né? Oferece uma segurança inigualável, né, para a força de trabalho distribuída, né, as forças de trabalho remota, né, ao proporcionar um ambiente seguro por padrão, né, o seguro by design, né? Ele viabiliza o trabalho em qualquer lugar, com uma gestão simplificada de endpoints, né, em qualquer dispositivo, garantindo uma proteção abrangente para dados, os aplicativos, né, e proteção também para as identidades, né. Tem um recurso bem legal aqui que é o Windows Auto Patch, né? Ele assume, né, a responsabilidade das atualizações para toda a sua organização, tá? Então, você configura aí, ele pode configurar automaticamente, por exemplo, o seu Windows Update, e ele vai assegurar, né, o Windows Auto Patch vai assegurar que todos os computadores vão estar sempre atualizados, né, com as últimas versões de patches, os últimos firmwares, né, os últimos drivers, né, e qualquer atualização de software, né, incluindo, por exemplo, aplicativos que a gente utiliza no dia a dia, né, com o Microsoft Edge, Chrome, o Teams, né, e os aplicativos do Office. Vale destacar também, né, o menor TCO, né? Então, o Windows 11, né, ele opera aí perfeitamente com as ferramentas de gerenciamento que você já utiliza hoje, né, mantendo aí a mesma base do Windows 10, né, e preservando os processos que já estão estabelecidos, né? Isso significa que você pode continuar usando as mesmas ferramentas, né, que fazem parte aí da rotina atual. Além disso, o Windows 11, né, ele traz benefício significativo, né, em termos de economia de custos, né, e suporte e facilita aí a gestão moderna que a gente precisa. A implantação, né, e o gerenciamento dos dispositivos em ambientes de trabalho distribuídos são também simplificados, tá? Principalmente aí com a ajuda do Microsoft Endpoint Manager, tá? Enquanto os recursos de gerenciamento de nuvem, né, que são exclusivos aí, geralmente a gente vê com o Windows 11 Enterprise, né, auxiliam na otimização da estratégia focada, né, quando a gente tem aquela estratégia focada em nuvem, né, e claro, vai acelerar a nossa jornada, né, rumo aí à transformação digital. Por fim, aqui, falando de produtividade, né, o Windows 11 ele é projetado, né, com acessibilidade em mente, né, tornando aí, claro, ele mais inclusivo, né, para todos, especialmente para pessoas com deficiência. Além disso, ele se destaca, né, por sua inteligência, familiaridade e sua facilidade de uso, né. Então, ele é leve, né, e bem eficiente, né, ele permite que o Windows 11, né, ele permite que os funcionários se adaptem muito rapidamente, tá? Principalmente quem está migrando aí de versões anteriores do Windows não vai ter nenhum problema de adaptação, né? Então, a curva de aprendizado deles, né, a curva de aprendizado desses funcionários, dos usuários, será mínima. Ok? O Windows 11, né, ele proporciona uma experiência personalizada, né, onde todos os aplicativos, né, conteúdos e configurações são transmitidos diretamente da nuvem, tá? Da Microsoft para qualquer dispositivo que você esteja utilizando, tá? Aqui já falando, né, mais do Windows 365, né? Os PCs em nuvem, né, são escaláveis, né, e são verdadeiramente poderosos, né, são bem potentes, né, e trazem uma experiência, né, do Windows 11 completa, né, a experiência que a gente comentou até agora para vocês, né, independente do dispositivo que você esteja utilizando, né, conforme eu vou demonstrar mais para frente. O processo, né, ele é simples e direto, né? Então você pode provisionar, né, e implantar o Windows em um PC de nuvem a qualquer momento, de forma muito rápida, você consegue fazer esse provisionamento, né? Seja através do Microsoft Endpoint Manager, pela console, né, do Endpoint Manager, né, ou pelo site do Windows 365, né, .microsoft.com, que eu vou demonstrar também, né. E claro, a segurança, né? A segurança sempre é uma prioridade, né? Então, os novos recursos do Windows 11, né, potencializam ainda mais os benefícios de segurança, né, dos PCs de nuvem. Que eu gostaria de trazer três cenários para vocês, tá? Então, eu tenho aqui um cenário, né, que é para trabalhadores temporários, né, prestadores de serviços temporários, né? Por exemplo, aqui no primeiro cenário, né, eu poderia promover uma experiência de computação bem flexível, né, inclusiva e acessível para qualquer tipo de função, né. Já no segundo cenário aqui eu vou trazer um modelo, né, mais
próximo de um Zero Trust, né? Falando aí de segurança e conformidade, tá? E depois também eu vou trazer uma abordagem, né, do BioPC, né? Então, muitos aqui já devem estar familiarizados, né, com aquela sigla, né, BioD, né, que é use o seu próprio dispositivo, né? E a Microsoft ela utiliza agora também, né, essa nomenclatura aqui para dizer que o usuário, né, o funcionário vai poder trazer o seu próprio PC, né, o seu próprio computador para trabalhar. Tá? Então, eu vou explicar esses três cenários aqui para vocês. Então, indo para a prática aqui do primeiro cenário, né? Então, facilitando aqui o processo, né, de integração e desligamento dos funcionários temporários, né, como consultores de projetos e trabalhadores sazonais, né, que trabalham por pouco tempo, né, de tempos em tempos, né, bem como aí durante fusões e aquisições, né? Quando a gente tem fusão e aquisição, geralmente tem muitas pessoas temporárias trabalhando, né, para fazer as integrações de sistemas, né? Então temos esses trabalhadores aí sazonais, esses prestadores de serviço, né? No entanto, né, isso pode enfrentar alguns desafios, né, como atraso aí do fornecimento dos acessos seguros, né? Pode dar conflito aí com os processos organizacionais complexos, né? E também, né, as restrições orçamentárias, né? Então, isso é muito importante. Então, temos que ter isso em mente aí como um desafio. Então, eu trago para vocês o cenário, né? O cenário, o primeiro cenário seria o onboarding aqui, tá? O onboarding e offboarding, podemos dizer assim. Então, eu trago aqui um cenário onde a Camila, que é a nova contratada, né? É uma contratada remota, e ela precisa dos acessos a recursos do cliente, né, para executar o seu projeto, né? E ela trabalha aqui, o trabalho dela é baseado em horas, né? Então, o que acontece? Ela vai receber um e-mail com instruções de como acessar o Windows 365. Ela vai estar usando o computador dela lá, ela vai receber um e-mail com instruções para acessar o Windows 365. No primeiro dia, ela já vai ter acesso aos aplicativos de trabalho dela, né? E conteúdos do projeto, né? Localizados aí com a segurança de nuvem, né? E assim, né, de uma forma simples. Assim que o trabalho dela terminar, o projeto dela terminar, o acesso, né, no cloud PC, no computador de nuvem, no Windows 365 dela vai poder ser ativado, desativado, né, imediatamente. Então, isso aqui é o cenário simples, né, onde a Camila é contratada de qualquer lugar do mundo e ela vai receber o seu Windows 365. Mas como funciona, né, os bastidores disso, né? Qual é o desafio aqui da TI, né? Então, a TI, né, o administrador de TI vai permitir que a Camila use o seu próprio dispositivo, porque a política da empresa, né, está permitindo, né? Então ela vai poder utilizar esse dispositivo para executar o projeto no cliente. Então, o que que o TI vai fazer? Ele vai criar uma imagem personalizada com todos os aplicativos, né, que essa pessoa precisa, no caso a Camila, que ela precisa para trabalhar, tá? Então ela vai poder a TI, né, vai poder criar essa imagem e disponibilizar para uma ou mais pessoas. Então, a TI também ela vai fazer as configurações necessárias, tá? Então, em minutos, né, é possível selecionar uma licença para esse computador de PC. Eu vou fazer essa demonstração no portal da Microsoft também para vocês, né, para mostrar a facilidade. Tá? E, ao final do projeto, o administrador de TI, né, a TI, ela vai desprovisionar remotamente o computador de nuvem dessa pessoa, vai tirar essa licença do computador de nuvem pelo portal do 365 ou através da console centralizada do Endpoint Manager. O segundo cenário aqui, né? Então, adotando o modelo de segurança Zero Trust, né, para fortalecer a segurança organizacional, com ênfase, né, na proteção de dados, né, e conformidade regulatória. No entanto, esse caminho pode também apresentar desafios, né, como a ampliação da área de superfície de dados, né, e os riscos associados, né, ao trabalho híbrido, né, além do crescimento, né, das regulamentações de dados que temos hoje, né. O uso em expansão, né, de ferramentas de terceiros, né, e diversos sistemas, né, também pode ser um ponto de atenção aí, né, na defesa contra essas ameaças, tá? Então, temos esses desafios. Na prática, como é que funciona esse cenário? Uma empresa financeira, esse é o cenário, né, de conformidade e segurança, uma empresa financeira tem uma iniciativa estratégica envolvendo dados dos clientes, né, dados sensíveis aqui, e outras informações altamente confidenciais. Então, o Windows 365 ele vai ser usado por essa equipe do projeto, né, incluindo aí assessoria jurídica, né, e recursos contábeis. Esse projeto, né, ele requer viagens, esse projeto exemplo, né, ele requer viagens e reuniões, né, e os participantes vão utilizar o Windows 365 para obter acesso, né, altamente seguro, né, e com bom desempenho aonde quer que eles estejam.
Então, a equipe do projeto pode se concentrar no seu trabalho, com as suas informações confidenciais, né? Sabendo que eles vão estar sempre protegidos aí com o Windows 365, pela segurança do Windows 365. Ok, mas como funciona isso, né, nos bastidores de cenários, né? Então, os administradores de TI, eles vão poder aplicar políticas, né, para garantir que as informações altamente confidenciais, né, classificar essas informações estejam sempre protegidas e conformidade com o projeto em execução, né? Então, aqui eu trago uma abordagem de segurança avançada, né? O gerenciamento de identidades, né? E dispositivos é fundamental para essa abordagem Zero Trust, né? O Microsoft 365, incluindo o Azure Active Directory, né? Já comentado que mudou para o nome do Entra ID, né? E o Endpoint Manager, né? Fornece uma solução integrada aí para garantir essa segurança, né? E também, né, podemos destacar o acesso condicional, né? Então, além de toda a segurança, né, da Microsoft, tá? Eu posso fazer acessos condicionais, criar regras de onde, por exemplo, esse dispositivo pode logar no computador de nuvem, pode acessar. Eu posso criar regras, por exemplo, que a pessoa só acessa se ela estiver dentro da empresa ou num escritório específico, né? Então, eu tenho essa segurança aqui para entregar com acesso condicional, né? E claro, né, eu reduzo a vulnerabilidade aqui, né? Com os documentos salvos na nuvem, né, os dados confidenciais, eles permanecem confidenciais mesmo em caso de perda ou roubo do dispositivo. E aqui eu destaco que o computador, né, o dispositivo não precisa nem ter aquela proteção, né, de criptografia de disco, né, para que esses dados sejam protegidos. Por quê? O dispositivo está sendo utilizado apenas para acessar um computador em nuvem. Então, toda a proteção está lá na nuvem. Então, caso esse hardware seja perdido, esse computador, o notebook seja perdido, né, nenhum dado está dentro desse computador. Por fim, o terceiro cenário que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o de poder trazer, né, o seu próprio computador, né, o funcionário aqui utilizar o seu computador pessoal para trabalhar, né? Então, os programas, né, BioPC, né, buscam capacitar a equipe de TI com gerenciamento simplificado, né, não apenas do Windows, né, mas também de outros dispositivos, né? Isso é especialmente relevante para a força de trabalho distribuída, né, a força de trabalho remota, né, que possui diversas necessidades de computação, né, para o usuário final. Contudo, enfrentar esses desafios, né, como restrições orçamentárias, que a gente comentou anteriormente, né, o atraso aí na cadeia de abastecimento, né, pode ser uma realidade para muitas empresas, né? Além disso, a crescente sobrecarga operacional, né, para as áreas de TI, né, a garantia de acesso seguro, né, ter que garantir que o acesso é seguro, né, aos recursos cooperativos também se destacam como um dos obstáculos aí a serem superados. Então, na prática, né, eu trago aqui o cenário de dispositivos pessoais, né? Então, temos aqui como exemplo a Miriam, né, uma profissional de marketing que prefere utilizar o seu dispositivo pessoal para trabalhar. Então, devido às regras da empresa, né, a empresa permite, né, que isso aconteça, então ela vai fornecer, né, um acesso ao Windows 365 para que ela utilize o seu próprio computador, né? Então, após uma configuração bem rápida, tá? Vou demonstrar para vocês também, ela acessa com segurança todos os aplicativos, né, e dados de trabalho necessários aí para que ela trabalhe e seja produtiva, né, usando o seu computador de nuvem, tá? Então, a Miriam ela pode usar o dispositivo dela, né, o dispositivo que ela escolher, né, e vai ter sempre a experiência, né, mais segura, né, e moderna do Windows, tá? Para garantir que nenhuma informação vai ser vazada, enfim, né, ela vai ter a tranquilidade de poder estar utilizando um ambiente bem seguro e continuando a usar o seu computador pessoal. Como é que funciona isso nos bastidores? O administrador de TI ele vai permitir que a Miriam, né, utilize o seu computador pessoal para trabalhar, tá? E isso garante, isso também pode, o gerenciamento, né, a TI, ela pode garantir que até aplicativos que não são compatíveis hoje com o Windows 11 funcionem, né? A Windows 10, por exemplo, é possível acionar esse modo de compatibilidade para aplicações de Windows anteriores funcionem. Tá? E a TI aqui utilizando o Endpoint Manager, né, ela pode administrar, né, tanto os PCs físicos quanto os PCs de nuvem na mesma console. Tá? Então, eu vou ter aqui um gerenciamento unificado, né, centralizado de todo o meu parque de computadores, né, não só dos meus computadores físicos, quanto todos os meus computadores de nuvem também. Tá? E aqui o mais legal aqui que eu destaco é a capacidade computacional, né, o monitoramento da capacidade computacional, né? Então, a TI ela vai poder verificar, né? Se a Miriam aqui nesse exemplo, ela, por exemplo, ela pode ter um computador lá com 4 cores, 8 GB de RAM, e ela está trabalhando, e digamos que ele detectou aqui que está sendo muito, ela está utilizando muito poder de processamento, muita memória, e esse computador vai ficar lento. Então ele vai conseguir ter essas métricas e vai poder selecionar um outro computador para ela.
Tá? Então, ele vai trocar a licença dela e ela vai ter, por exemplo, uma máquina lá com 16 core, 16 GB de memória, tá? E ao contrário, é possível fazer também. Então, digamos que ela tem lá um computador muito potente, né, com 16 GB de memória, que é uma licença de um valor mais alto, né? E ela não está utilizando nem a metade. Então, a TI vai poder trocar esse computador dela, tá? Um computador de nuvem, porém, nada muda para ela. Todos os aplicativos instalados continuam, apenas o poder computacional que muda, tá? Então, ela vai ter um disco diferente, ela vai ter uma memória diferente, ela vai ter um processador diferente também. Tá? Então aqui eu termino, tá? A primeira parte, né? A parte mais teórica que eu queria passar para vocês, desses cenários, né? Bem importantes. E agora vamos para a parte mais práticas, né? Onde eu vou comentar aqui com vocês sobre os tipos de licenças, né? Falar também um pouquinho dos preços dessas licenças, da administração lá no portal do Microsoft 365 e, por fim, a demonstração, né, na prática aí do Windows 365. Um minutinho, eu vou trocar a minha tela aqui, pessoal. Ok. Então agora eu vou acessar o portal do Microsoft 365. Um minutinho. Vou acessar meu portal de administração do Microsoft 365. Para quem já está familiarizado aí, né, com a, a utilização, o gerenciamento, né, do Exchange Online, de outras licenças do Microsoft 365, vai se sentir bem familiarizado. Então aqui eu vou digitar o meu token, meu desafio aqui da MFA. Estou no portal, eu vou simular agora aqui com vocês como é que eu faço para adquirir esse Windows 365. Então, da mesma forma, né, que hoje vocês adquirem, né, um produto, por exemplo, eu gostaria de comprar uma licença, né, do Exchange Online, né, do Plano 1, ou do Microsoft 365 E1 ou E3, né, então é a mesma forma, tá? Então, a atribuição das licenças também eu vou demonstrar. Então, aqui eu vou mostrar as licenças que eu tenho, os meus produtos, né? Então, vocês vão ver aqui que eu tenho, por exemplo, o Microsoft 365 Business Premium, tá? E o Windows 365 aqui, o Office 365 E1, que ela está expirada aqui, e o Windows 365 Business, né? No exemplo aqui é uma máquina com duas CPUs, 8 GB de memória RAM e 128 GB de disco. Tá? Então, vocês podem ver que ele aparece de uma forma bem simplificada, como se fosse uma licença qualquer do Microsoft 365. Então, vou clicar aqui em adquirir os serviços. Vou selecionar o Windows 365 e já vai aparecer para mim aqui os preços, tá, desses computadores. Então, aqui eu tenho o Windows 365 Enterprise, o Windows 365 Business, o Windows 365 Frontline, né? E também o Windows 365 Business com benefício, né, de híbrido, né, do Windows, né? Então, quais são as principais diferenças aqui, tá? O Windows 365 Enterprise é utilizado para empresas, para grandes empresas, geralmente as maiores, tá? Não é uma regra, mas geralmente maiores do que 300 computadores, tá? Ele também ele traz essa integração que eu comentei do Microsoft Endpoint Manager, é a única licença de Windows 365 que pode ser gerenciado, né, com o Endpoint Manager. As outras elas são gerenciadas apenas pelo portal do Windows 365. Tá? O Windows 365 Business, tá? Ele tem uma limitação até 300 licenças, muito parecidas aí com quem está acompanhando, né? Quem já acompanha as licenças Microsoft 365 Business Basic, né? Business Premium, que é destinada, né, a empresas com até 300 usuários. Porém, uma empresa grande, né, não tem nenhum problema aí, ela vai poder utilizar também licenças Business conforme ela queira, conforme ela tem necessidade, claro, respeitando, né, o limite de 300. Já a licença do Windows 365 Frontline, né? O Frontline é um conceito, né, de, por exemplo,
colaboradores externos, colaboradores de chão de fábrica, né? Aqueles colaboradores que trabalham por turno, né? Então, a Microsoft ela trouxe aqui um licenciamento bem legal, onde você pode compartilhar, essa é a única licença que você pode compartilhar o computador de nuvem. Então, você consegue, com uma licença, compartilhar com até 3 pessoas, com até 3 usuários, tá? Então, digamos que eu tenha 3 turnos lá na empresa, cada turno vai ter o seu usuário, né? Não, o acesso não vai ser concorrente, né? Então, para que um usuário conecte nesse Windows Frontline, o 365 Frontline, outro usuário já tem que ter dado o logout, né? Então, ele acabou o turno dele, ele dá o logout, a gente consegue automatizar isso também, né? Para que não fique uma sessão presa lá, né? Então, é possível automatizar esse logoff também. Então, é um benefício da Microsoft bem bacana, tá? Para atender aí esses usuários que trabalham por turno, tá? Já o Windows 365 Business, com benefício híbrido do Windows, é um benefício caso você já tenha um Windows Pro adquirido, né, na sua empresa, né? Então, você comprou lá um computador e já veio com Windows Pro, você consegue ter um desconto no licenciamento, tá? Então, você é, tem lá mais ou menos aí uns até 16% de desconto, 15, 16% de desconto na mensalidade, né, nesse computador em nuvem, tá? E esse desconto, né, ele é válido, né, apenas para o licenciamento business. Ok, explicado isso, eu vou clicar aqui fazer uma simulação de compra, tá? Então, de uma máquina aqui, né, de um Windows 365 qualquer. Vamos lá, então aqui eu já consigo visualizar, né, uma tabela de configurações, onde eu já consigo ver os preços também, né? Então, eu tenho computadores aqui com 2 CPUs, 4 CPUs, 8 CPUs, com configurações de memória RAM diferentes, né? 4, 8, 16, 32 GB, e discos também de tamanho diferentes aqui para outras necessidades, né? Então, eu vou selecionar, vou simular aqui uma compra, eu vou selecionar uma máquina qualquer aqui, eu vou selecionar aqui uma de 2 CPU, 4 GB de memória, 64 GB de disco, eu posso selecionar quantos computadores eu quiser e vou clicar em comprar. Perfeito, essa é a tela onde eu vou colocar o número de cartão de crédito e vou conferir, né, se o produto que eu estou comprando é o correto. Então aqui está mostrando que é o Windows 365, né, Enterprise, né, com 2 CPUs, 4 GB de memória, 64 GB. Vai ser um computador de nuvem que custa R$ 179,20 por mês. E para finalizar, basta eu clicar aqui em finalizar o pedido, tá? Então, basta esses passos, né? Poucos passos, você já consegue adquirir um computador em nuvem para utilizar a partir de qualquer dispositivo, tá? Quando a gente fala de qualquer dispositivo, né? Ele pode ser tanto aí um Mac, né? Um macOS, qualquer versão de Windows suportada, é, um Linux, né? O iOS, né? Um tablet convencional, né? Um tablet com Android também, tá? Então, vamos retornar aqui à nossa administração, que eu quero mostrar para vocês como é que eu gerencio, né, as licenças, como é que eu faço essa atribuição, que é da mesma forma que as licenças, né, do Microsoft 365 vocês já estavam acostumados. Então, eu vou colocar aqui o meu usuário de teste, vou selecionar aqui o usuário Gesser, vou clicar em licenças e aplicativos, né, aqui já está selecionado, mas se eu tivesse apenas comprado lá o computador em nuvem e não tivesse selecionado nenhum usuário, estaria disponível aqui para eu marcar. Então, aqui é o Windows 365 Business, 2 CPU, 8 GB de memória, 5 GB de HD. Selecionei marquei a caixinha aqui para esse usuário. Pronto, esse computador ele vai ser provisionado, tá? Em poucos minutos vai ser provisionado e o usuário já vai conseguir, né, acessar. Então, aquele computador que eu comprei foi atribuído para esse usuário. Assim como eu posso atribuir uma licença para o 365, né, da mesma forma, com a mesma facilidade, eu atribuo um computador em nuvem. Ok, vou retornar aqui. Vou fazer um logoff. Agora eu vou demonstrar para vocês
o acesso, né, ao Windows 365. Então, vou digitar aqui na URL, né, windows365.microsoft.com. Vou selecionar aqui o meu usuário, digitar a minha senha. Vou ter o desafio da MFA aqui, né? Segurança aqui muito importante. E a tela principal, né, do Windows 365 já é apresentada. No caso aqui, eu tenho apenas um computador, né, nesse tenant aqui de demonstração aqui que eu trouxe para vocês. Então, tem o Cloud PC aqui do Gesser, né, como eu mostrei lá no licenciamento, ele tem duas CPU, 8 GB de memória, 128 de disco. Tá? Eu posso, né, para ter uma experiência, né, de múltiplos monitores, né, eu posso instalar um pequeno cliente no computador, né, e eu vou abrir aqui no cliente chamado Desktop App aqui, né, do Windows 365, ou eu posso abrir em qualquer navegador. Tá? Então, se eu tivesse mais computadores, todos eles apareceriam aqui, eu conseguiria gerenciar os computadores da minha organização também. Tá? Então, eu vou clicar aqui em abrir no navegador. Você pode ver que ele abriu uma nova aba aqui. E agora eu posso trazer a impressora que eu tenho instalado no meu computador, no caso, no meu computador de casa, né, por exemplo, o meu microfone, né, para eu poder fazer as chamadas, né, pelo Teams, as áreas de transferência, para eu copiar aí textos, né, o que eu quiser entre os computadores. Vou poder levar a câmera também, né, para fazer as videochamadas pelo Teams, a localização, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, e as teclas de atalho aqui do meu Windows, né, da minha máquina host. Então, vou digitar aqui a minha senha novamente, né, por segurança, e pronto. Ele já começa a trazer agora todo o meu desktop, né, e todas as aplicações que eu já tinha aberto. Então, eu já tinha deixado de propósito essas aplicações, tá? Onde eu tenho uma área de trabalho completa, baseado aqui no Windows 11, né? Todos os meus ícones de trabalho aqui. Tá? E quanto à localização que eu comentei para vocês, tá? Que ele traz a localização, por exemplo, aqui a gente está falando da matriz aqui da Dinâmio, né? Que é localizado em Joinville, Santa Catarina. E esse computador aqui, esse Cloud PC, hoje ele está no data center da Microsoft, ele está em São Paulo. Porém, ele traz a localização, as notícias aqui, nos índices de trânsito, né? Então, ele sobrescreve a localização, né, do meu Windows, né? Então, por mais que esse computador estivesse nos Estados Unidos ou na Europa, eu estou trabalhando de Joinville, então ele vai trazer toda essa localização para mim. Então, eu vou ter os aplicativos que vocês já conhecem, né? Então, do Outlook, eu vou poder ter toda a suite Office, né, todas as minhas aplicações, né, e não só aplicações Microsoft, eu vou poder instalar qualquer outra aplicação aqui, né, que o meu trabalho exigir. Ok? Então aqui é a tela. Eu vou até minimizar um pouquinho aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem que realmente ele está rodando numa aba aqui, né, do meu navegador Edge aqui, né, mas pode ser em qualquer navegador. Então eu tenho aqui na primeira aba o gerenciamento, né, onde eu clico para entrar ou gerenciar os demais computadores, e na segunda aba eu tenho o meu desktop em nuvem completo, né, onde eu posso trazer câmera, microfone, né, e compartilhar as informações. Posso transferir arquivos, né, da máquina host, é, e vice-versa, assim, né. Claro, isso eu posso também bloquear, né? Com o Endpoint Manager eu posso bloquear caso eu precise, né, de um ambiente totalmente isolado, né, principalmente para entregar, né, pro pessoal de home office, digamos, eu quero contratar uma pessoa que ela é de outra cidade, de outro estado, e eu vou ter que entregar esse Windows, né, 365 para ela, né? Mas eu não tenho ideia de como está o computador dela, como é que está o antivírus dela. O Windows 365 eu não preciso ter essa preocupação, tá? Porque eu consigo entregar para ela um ambiente totalmente isolado, onde ela não vai conseguir copiar nenhum arquivo para a máquina de nuvem e vice-versa. Eu consigo adicionar marcas da água em toda a tela aqui também, para que não seja possível realizar print, né, de informações confidenciais sem que esteja marcado, ou bater fotos, né? Então, eu consigo adicionar várias camadas de proteção para entregar esses computadores, né, para a força aí de trabalho remota. Ok? Então, aqui, né,
Nessa demonstração, eu abri o Windows 365 em um computador Windows, né, no computador Windows que eu estou utilizando aqui. Eu vou demonstrar para vocês também essa mesma utilização em um computador que não é um Windows, né? Eu lembro que eu comentei com vocês que eu poderia usar no macOS, no Linux, no Android, né? Então, eu vou fechar aqui a minha tela. Então, eu tenho meu ambiente Linux aqui que eu preparei, tá? Do Ubuntu Linux. Tá? Aqui a gente podia simular, né, que uma pessoa foi contratada e ela tem o computador pessoal dela, e o computador pessoal dela só tem o sistema operacional Linux, né? Ou ela prefere trabalhar com o sistema operacional Linux, né? Por N motivos, né? Por exemplo, ela é programadora, ela prefere utilizar o sistema operacional, não tem nenhum problema. Para as demais aplicações, né, eu consigo entregar toda a segurança, né, corporativa com o computador em nuvem. Então, eu vou abrir aqui um navegador, no caso aqui o Firefox, vou acessar a mesma URL que eu acessei anteriormente lá no Windows, então é o windows365.microsoft.com. Vou selecionar meu usuário, entrar com a minha senha. Novamente me pedindo aqui o desafio, né, do MFA, né? Então, na minha política aqui, né, da empresa, eu só permito, né, que esses computadores, né, que esse acesso, né, ao Windows 365 seja feito com MFA, né, de forma segura. Então, estou passando aqui pelo desafio agora, utilizando aqui o aplicativo autenticador, né, da Microsoft. E eu tenho acesso à mesma tela que eu estava utilizando no Windows. Então, eu estou no gerenciador aqui do Windows 365. Eu vou abrir aqui no navegador. Ele já abriu a nova aba. Assim como no Windows também eu posso levar as impressoras, microfone, área de trabalho, o, o clipboard, né, que é a área de transferência. Eu posso levar a câmera também, né, e minha localização. Vou clicar em Connect. Vou digitar a minha senha novamente. Está logando. E o mesmo desktop que eu tinha fechado lá anteriormente é o desktop que está aberto aqui. Então, vou ter a mesma experiência, eu vou poder deixar. Aqui vocês estão vendo, né, que ele está navegando numa aba, eu consigo também deixar isso em tela cheia, eu consigo preencher, né, todo o desktop, né, para que não apareça nenhuma tela aqui do Linux, né, para aproveitar aí o máximo do monitor do funcionário, né. Então, vou poder acessar todos os meus aplicativos, tá? Certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A gente está se encaminhando aqui para o final do webinar, tá? A gente vai abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar lá no botão Q&A, conforme a gente tinha comentado ali, né, no início, tá? Fiquem à vontade aí que a gente vai tentar aí responder o máximo de perguntas possíveis, tá? Então,
queria mostrar aqui para vocês. A partir de qualquer dispositivo, eu consigo ter esse acesso, né, ao Cloud PC. Esse acesso estou fazendo aqui, poderia ser feito do macOS, que tem também um cliente dedicado, né, para você poder aproveitar todos os monitores, para quem trabalha com muitos monitores. Poderia estar utilizando um Android, poderia estar utilizando um iPhone, né, um tablet, né, com iOS ou Android, tá? Então você é livre aí para utilizar praticamente qualquer dispositivo, tá? Vou encerrar aqui. Vamos lá. Vou voltar para a minha tela. Vamos lá. O que seriam os próximos passos, tá, pessoal? Ler mais, né, sobre o Windows 365 Cloud PC, o computador de nuvem. Aqui eu vou pedir também novamente o apoio, né, do nosso time aqui do webinar, né, para colocar alguns links para vocês. Então, por favor, salve, né, esses links, tá, para referência de vocês, para que vocês entendam mais, né, o que que é o Windows 365, né. A gente sabe que há ainda muita confusão, né, sobre o Windows 365 ser parecido com as máquinas virtuais do Azure, né. Então, por mais que sejam parecidos, né, a mesma ideia de você utilizar um desktop remoto, né, são conceitos diferentes, tá? E os custos também são diferentes, tá? Cada um aqui tem a sua função, né? E fique à vontade, né? Fiquem à vontade para agendar uma avaliação, né, do seu ambiente de TI conosco, para avaliar como está a sua jornada para a nuvem, como para que nós podemos para que possamos, né, explicar, né, como esse Windows 365 pode ajudá-los, tá? E abro aqui agora para as perguntas. A Gisela vai me ajudar, eu vou tentar trazer. Eu estou vendo que a gente tem bastante pergunta aqui. A Gisela vai me ajudar, tá? Sim, a E gente tem eu vou bastante pergunta. em uma pergunta ou outra aí, eu vou tentar pegar algumas também aqui, Gisela. Ok, obrigada, Gesser. Foi muito esclarecedor aí o webinar, tá? O conteúdo Legal. como um todo. O Lucas, ele mandou uma pergunta, né? Assim, pode explicar qual a diferença entre os planos Business, Enterprise e Frontline que a gente viu ali na demonstração? Ah, tá, sim. O Enterprise, o Business e o Frontline, né? Frontline. O Enterprise ele é mais focado para grandes empresas, né? Porque eu preciso, né, incluir, além da licença dele, eu precisaria incluir, por exemplo, uma licença do Microsoft 365 E3 ou E5 para eu poder ter os recursos do Endpoint Manager, né? Então, para geralmente empresas aí para cima de 300 usuários, o Enterprise ele é mais vantajoso, ele tem valores mais competitivos, né? Claro, esses preços competitivos, né, você tem que casar aí com alguns outros licenciamentos, né? Por exemplo, do Intune ali, né, do Endpoint Manager, né? Já o business, né, ele é mais voltado a pequenas empresas, mas pode ser utilizado por qualquer tamanho de empresa também, e ele não tem a administração totalmente avançada, né, do Endpoint Manager. Você tem que gerenciar ele pelo teu tenant mesmo, né, pelo teu portal do Windows 365. E ele é limitado, né, a 300 usuários. Ele tem a principal característica dele, né, é ter esse limite, né? E o Frontline, né, até como eu tinha comentado anteriormente, é uma licença que a Microsoft trouxe para ser um custo-benefício para computadores compartilhados, para trazer um custo-benefício para computadores compartilhados, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, 3 turnos, né? E de pessoas que utilizam o mesmo computador. Por que não utilizar o mesmo computador em nuvem? Então, a licença Frontline ela foi feita para isso. Ela é limitada a até 3 usuários. Então, eu consigo atribuir a uma licença. Eu compro uma licença só do Frontline, né? E atribuo para até 3 usuários, tá? Porém, esse usuário não pode utilizar esse computador ao mesmo tempo, porque é apenas um computador. Então, quando o usuário for acessar, ele vai desconectar o outro. Então, como eu comentei, a gente consegue automatizar, né? Então, acabou o turno da pessoa lá, deu 5 horas da tarde, terminou o turno dela, a gente consegue fazer uma automação para que o computador dê log off automaticamente lá, né? Para que não dê nenhum problema. Tá? Isso aí, basicamente, são as principais diferenças, Gisele. Ok, obrigada. O Tiago mandou aqui. Qual a diferença de adquirir máquinas virtuais pelo Admin Center entre criar uma máquina virtual pelo Azure? Ou é a mesma coisa? Tá, pode repetir, Gisela, desculpa. Sim. Qual a diferença entre adquirir VMs, né, máquinas virtuais pelo Admin Center, entre criar uma máquina virtual pelo Azure? Ou seria a mesma coisa?
pelo, pelo Admin Center. Acho que deve ser Ela, aquele admin center que você mostrou ali onde você comprou ali a licença, né? uhum, tá, é. Basicamente são coisas diferentes, tá? No webinar do Azure Virtual Desktop a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, mas são conceitos diferentes, né? Então eu tenho lá primeiro um conceito onde eu compro a máquina, né? Que é o que eu demonstrei ali. Então eu já sei que aquela máquina é 2 core, 4 GB de RAM e daquele disco, e eu vou fazer um pagamento mensal e eu sei que aquele computador vai ser sempre meu e vai estar sempre disponível para utilização 24 horas por dia. Quando eu adquiro pelo Azure, né? Eu tenho uma flexibilidade de poder desligar esse computador e economizar com isso. Tá? Então, eu faço um casamento. Eu tenho que ter uma licença, obviamente, para acessar isso, mas eu posso deixar esse computador ligado apenas 5 horas por dia, por exemplo, 10 horas por dia, ou apenas no horário de trabalho. Tá? Então, eu consigo fazer algumas mudanças. Tá? Então, basicamente, o desktop ele pode ser parecido, né? Porém, o licenciamento dele, o gerenciamento de custos vamos dizer assim, a principal característica, a principal diferença. Ok. O Jackson perguntou: se já possuo o Office 365, posso utilizar o Outlook com o e-mail, Exchange e o Teams nesse cloud PC com o Windows 365? Se ele já utiliza qual licença? O Office 365. Tá. Se ele já tem o Office 365, tá? Se ele já tem o Microsoft 365, que é a licença, né, a mais atual, né, a licença de assinatura, sim, ele pode utilizar. Tem algumas licenças, né, que são, é, vamos dizer assim, elegíveis, né? Então, se ele já tem, por exemplo, a licença do E3, né, que permite você instalar o Office, né, ou a Business Premium, sim, pode utilizar essa licença, reaproveitar essa licença, né, para o Windows de nuvem, né, que é o Windows 365. Inclusive, até na minha demonstração, o Office Uhum. ali que eu abria era um Office a partir de uma licença de Business Premium. Ok. Um anônimo aqui mandou: bom dia. Para utilizar esse serviço, já devo ter os outros serviços na cloud? Em nuvem? Para utilizar esses serviços. Provavelmente é se ele tem que ter algum É, outro tipo de serviço em cloud para ele ter o Windows 365 não. Ele vai criar um tenant, né? Então, se ele, uhum, digamos que ele não tenha nada no nada em ambiente. nuvem ainda, não tem nenhum tenant, nada, né? Ele pode criar um tenant específico, tá? Um Uhum, tenant zerado, apenas para ter o Windows 365. Sim, ele pode ter. Então ele vai ter aquele acesso ao gerenciador ali, né? Ele já vai ter uma versão do Azure AD, né? Mesmo que seja a versão mais simples, né? Ele já vai ter do Entra ID, tá? Ele vai poder comprar os seus computadores de nuvem, né? Porém, ele não vai ter a licença do Office, por exemplo, né? Mas sim, ele pode começar do zero, sim. ok. O José Franklin mandou: essa segurança MFA ao logar é respondida pelo app Microsoft Authenticator? Isso, exatamente. Essa segurança MFA é pelo aplicativo Authenticator. Pode ser uma ligação que você recebe, né, e você escuta o código, né, de desafio, ou pode ser um SMS, né. De todas as formas aqui, né, o aplicativo Autenticador é uma das mais seguras que tem. Ok. O Reinaldo mandou: meu file server é local. Nesse caso, não conseguiria mapear a rede no desktop 365? Sim, todos os mapeamentos que você tem hoje, né, no teu computador local, você consegue trazer para o computador de nuvem também. Tá? Só tem que tomar cuidado, né, com o tamanho desses arquivos, né? Então, se eu trabalho com arquivos muito pesados, né, de repente é melhor eu trabalhar com uma abordagem, uma estratégia de repente, levar esses arquivos para o SharePoint, né, que vão estar do lado, né, na mesma nuvem da Microsoft, tá? Mas é possível trazer um atalho ali, né? Eu abro ali o Windows Explorer e vou conseguir ver as unidades mapeadas do meu computador e levar isso para o computador de nuvem também, tá? Ok. Uhum. Só complementando, aproveitando a pergunta, né? O Windows 365, né? Ele não te possibilita, né? Apesar de utilizar as regras de redes, né, do Microsoft Azure, ele não faria uma VPN, né? Talvez as pessoas tenham essa dúvida, né? Não faria uma VPN direta com o teu ambiente on-premise, por exemplo, né? Ele não tem esse conceito. Já o Edge Virtual Desktop, sim, eu posso ter, tá? Daí isso aí fica para o próximo webinar, tá? Ok.
O Jackson mandou aqui. Esse Windows 365 poderá ser adicionado ao domínio da empresa via Azure Entra ID e conversar com o ambiente on-premises, tipo file server, aplicações on-premises em rede? Podia esperar para responder essa pergunta, né? Mas não, né? Ele não se comunica, né, de forma direta com o teu ambiente on-premise. Ele vai sim ingressar no Entra ID, né, no Azure Active Directory, no Azure Active Directory Premium, tá? Então, o mesmo AD, né, se eu tiver aí o Azure AD Connect, né, eu tiver integração com o meu AD local, com o meu AD de nuvem, essas máquinas do Windows 365 vão sim poder aproveitar esse mesmo diretório, sim. Tá? Então, vai poder usar o mesmo usuário e senha, né? O que não faz é essa comunicação direta local de rede, tá? Eu consigo fazer os mapeamentos, né? Mas ele não vai ter, por exemplo, um gerenciamento de VPN ali, né? Para eu poder ter esse acesso direto, né, nos computadores, tá? Ok. O Leandro mandou. O usuário do Windows 365 é criado por padrão com privilégios administrativos? É possível restringir? Sim, sim, sim. É possível. Aqui no meu teste, né, eu estava utilizando um usuário administrativo, né? Mas eu consigo restringir esses computadores. Inclusive, eu consigo restringir para que o usuário não consiga mexer em nada nesse Windows, não consiga nem instalar nenhum aplicativo e ele consiga, por exemplo, abrir apenas os aplicativos homologados, tá? Isso é possível fazer utilizando aí a console do Endpoint Manager, tá? Que está disponível para o Windows 365 Enterprise. Ok. O anônimo mandou: os pacotes do Windows 365 já contêm o Office 365 ou essa aquisição precisa ser sempre à parte? Caso seja à parte, a Microsoft dá algum desconto nessa aquisição? Tá, ela é a parte, né? A suite, né, do Office, né? Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ela é a parte, sempre vai ser a parte. Então, quando eu compro a licença do Windows 365, eu estou adquirindo um computador Windows, né, baseado em Windows 11, em nuvem. Porém, o Office eu tenho que licenciar separado. Conforme eu demonstrei aqui, eu utilizei uma licença, né, do Office 365 Business Premium, né, que agora é Microsoft 365 Business Premium. É, mas eu não tenho hoje, né, um desconto para adquirir esse licenciamento. O desconto que eu tenho, né, que é o desconto híbrido que eu comentei, é pro caso eu tenha já um Windows 10 Pro, né, um Windows 11 Pro lá, por exemplo, eu consiga ter esse desconto nas mensalidades. Então, se eu já tenho as minhas máquinas licenciadas certinho, todas com Windows 10 Pro, aí eu consigo ter um desconto nessas mensalidades, tá? Para a licença do Microsoft 365, né, não tem esse, vamos dizer assim, esse tier de desconto. Então, se eu quiser uma licença mais barata, eu tenho que pensar, eu quero adquirir agora uma Microsoft 365 Apps, por exemplo, né? Que daí ela te entrega apenas, né, uma assinatura apenas do Office 365. Eu posso casar com essa licença também. Ok. O Leandro mandou: alguma previsão do Windows 365 estar disponível em outras clouds, tipo AWS, OCI, GCP? Não, tá. O Windows 365, né, ele vai rodar apenas no data center da Microsoft, tá? Ele é um produto ele é feito, né, por design para trabalhar apenas na nuvem Microsoft, na nuvem de 365. Então, por isso que ele tem todo aquele gerenciamento ali direto no portal, né, do Microsoft 365, no admin.microsoft.com. O que Uhum. pode ser utilizado, a Microsoft ela tem uma solução para isso, para utilizar em outras clouds, né? É sim o Azure Virtual Desktops, que fica como assunto para o próximo webinar, né? Eu vou anotar para explorar esse assunto também. Então, no Azure Virtual Desktops, eu consigo licenciar, né, computadores para utilizar numa nuvem da AWS, na Google, um data center homologado, né, ou qualquer ambiente de virtualização. Ok? Ok. Gente, estamos aí estourando o tempo. Vou fazer mais duas perguntas. O Leandro mandou: qual a diferença entre o Endpoint Manager e o Intune? Sai um pouquinho do escopo aí da conversa, mas é legal responder. Muito bom. O Endpoint Manager é a console central de gerenciamento, né? Para quem já está familiarizado aí com a ferramenta, né, vai lembrar do System Center Configurations Manager, né? Que era a ferramenta de gerenciamento, né, para os nossos ambientes locais, servidores locais, estações locais, Microsoft, né?
O Endpoint Manager é a evolução desse produto, mas ele é uma console, né, bem abrangente. E nessa console eu consigo também controlar, né, os recursos de Intune, né? Então, o Intune faz parte da família do Endpoint Manager. Então, quando que eu vou usar o Intune? Quando eu precisar gerenciar, por exemplo, claro, eu consigo gerenciar computadores remotos, né, computadores de home office, sim, sem nenhum problema, eu consigo utilizar gerenciar eles com o Intune, mas ele também, né, ele também tem um grande poder de gerenciar os dispositivos móveis, né, que são os tablets e os smartphones, mas está tudo ali na mesma família, tá? Ok. Última pergunta. Durval mandou: como funciona o backup desse ambiente? É necessário? Pô, interessante essa pergunta, tá? A Microsoft, né, ela garante nos seus contratos, né, o SLA, ela vai garantir que os seus dados estão sempre disponíveis, né? Porém, não tem uma ferramenta de backup, né, inclusa para esse ambiente, né? Então, o que seria backup? Eu tenho que trabalhar com uma retenção, por exemplo, casando o Windows 365 junto com uma licença de Microsoft 365, E3, por exemplo, E5, eu poderia trazer uma retenção de dados, né, onde eu vou guardar meus arquivos no OneDrive for Business, vou guardar meus arquivos no SharePoint, vou ter versionamento, né, a Microsoft ela está lançando, né, no último evento, né, que ela fez, ela anunciou já toda a solução de backup, né, para o Microsoft 365. Aí sim você conseguiria ter um backup para esse ambiente, né? Porque o que importa para você é os arquivos, né? A máquina ali, se der algum problema, você faria outra, né? Você colocaria outro computador, né? Mas o que importa é os dados, né? Então, esses dados, tudo que está aparecendo ali que eu mostrei nos ícones, tudo isso ali está sincronizado com o OneDrive. Então, se eu perder aquela máquina, basta eu subir outra máquina, e não precisa ser na nuvem, pode ser uma máquina local, e sincronizar com a minha conta 365, e todos os arquivos vão aparecer. Tá? Eu sei que isso não é uma abordagem de backup, mas é uma abordagem que protege os teus dados, tá? Mas a Microsoft aí em mais alguns meses, e isso já está em preview, tá? Ela vai disponibilizar a ferramenta de backup mesmo, né, para toda a solução do Microsoft 365. Ok, gente. Obrigada, Gessara, pelos esclarecimentos. Pessoal, para quem a gente não conseguiu responder as dúvidas, tá? Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente aí pelo comercial@dinamio.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, tá? No demais, agradeço a presença de todo mundo aí. Lembrando que a gravação desse webinar, juntamente com o certificado de participação, será enviado nos próximos dias ali, pelo e-mail que foi preenchido ali no formulário, tá bom? Agradeço novamente e espero que tenham um bom dia. Muito obrigado, pessoal.